juntamente comigo e creio que vai falar conosco também. Amém? Amém? Vamos ler? A parábola das 10 virgens. É o último dia da campanha, se eu não me engano. E a campanha foi ministrada nas últimas 2 sextas-feiras. E é uma palavra de alerta para os nossos corações, né? Vocês perceberam um pouco nervosa? Não liga não. A palavra do Senhor nos fala assim, no capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram um bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todos ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossa lamparina estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Aleluia. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mas também, quando as outras 5 voltaram, ficaram ao lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, é uma palavra que ela é muito conhecida, mas é uma palavra que nos traz um alerta, né? É uma palavra pra gente acender um sinal de alerta, né? E essa parábola vai falar, todos já conhecem, sobre as 10 virgens. E quando eu comecei a meditar nela e a ler nela, ao meu coração, primeiramente eu falei: qual das virgens que eu sou? As prudentes ou insensatas? Eu comecei a me questionar: qual delas que eu sou? E a pastora ministra quase todas as vezes que sobe no altar: e se Jesus voltasse hoje? E aí eu fiz essa pergunta para mim, porque eu falei: o Senhor confiou essa palavra para me ministrar, mas primeiramente a palavra veio para o meu coração: e se Jesus voltasse? E o Shekinah louvando o hino, o segundo hino, ele fala grandemente. Foi o grupo Shekinah, foi o Vitor e o Douglas, se não me engano, que escreveu esse hino. E é um hino que fala sobre nós estarmos preparados, porque a volta do Senhor está próxima. E é muito interessante que depois que eu aprendi isso com o nosso ministério, realmente é algo que eu tenho me questionado. Um dia a gente estava no estudo e foi ministrado que Jesus, pode ser que ele volte amanhã para todos juntos, mas a cada dia ele tem voltado para cada um. E vai lá saber o dia. Quem já nunca sonhou? Nossa, que Jesus tinha levado. Quem nunca sonhou? Quem nunca pensou? E agora? Esses dias eu estava conversando com o Paulo Vitor e dando a diretriz, achando que eu podia dar a diretriz para ele. Olha, é assim, ó, se Deus te levar, você vai fazer isso, você vai confiar a Aurora, a tal pessoa, tal. E realmente, Jesus pode voltar. E aí? A gente não sabe o dia nem a hora, mas realmente nós temos que estar preparados. E eu lendo a palavra para confirmar tudo, né? O Papá está aqui como testemunha. Eu ia utilizar o carro na quinta-feira e de repente, quando eu fui ligar o carro por causa do gelo, né? Não tinha reserva, não tinha gasolina, né? Na reserva. E o Papá já havia nos orientado: faz essa misturinha e na reserva você tem que ter. Mas eu e o Vitor nessa parte estávamos desapercebidos. E quando eu fui precisar ligar o carro, coloquei a Aurora e liguei, não tinha nada. E realmente não tinha. Tinha gasolina, bem pouco, né, claro. Mas tinha álcool, mas a gasolina, que é o que nesses tempos de frio ajuda o carro a ligar, não tinha.
E aí quando o Clapá chegou lá e ligou e falou isso, ele levou o carro, eu entrei para casa e fiquei pensando, Jesus, e se nessa partida fosse o Senhor voltando para minha vida? E se nessa partida do carro que não tinha nada, fosse talvez o azeite da minha lamparina? Eu teria ficado. O carro não pegou. Aí veio uma pessoa experiente ali e levou e arrumou. Porém, no grande dia, não vai ter essa pessoa experiente. Porque é nós, com nós mesmos, cara a cara com Cristo. Verdade. Não vai ter uma mãe ou um esposo, ou talvez um irmão que fale, não, olha, talvez ela não vai subir, mas eu tenho um pouco de lamparina para ela. Eu tenho um pouco de azeite para ela. Porque a lamparina somos nós, o azeite. Não vou conseguir emprestar, o Gabi não vai conseguir, eu posso bater na porta do Gabi, o Gabi não vai ter. Mesmo porque, talvez se ele me emprestar, ele vai ficar sem. Então eu fiquei imaginando, em pequenas coisas, em pequenos detalhes do nosso dia a dia, nós vemos a própria palavra do Senhor sendo ministrada aos nossos corações. E eu comecei a meditar nela, comecei a meditar nessa palavra, e o Senhor me levou às 10 virgens. E ele chamava as prudentes ao meu coração de prudentes. E as insensatas, ele me chamava de uma palavra bem pesada, de uma prostituta. E aí eu perguntei, por que, Senhor? Por que prostituta? Ele falou, prostituta, ela pode, talvez aparentemente, aparecer uma pessoa normal. Mas naquele grande dia, o Senhor vai separar os que são e os que não são. Mas eu não entendi por que da prostituta. Porque adora outros deuses. Porque fica com vários e a prudente é com um. A prudente ela tem compromisso com um noivo. Mas a prostituta tem compromisso com vários. E eu fiquei pensando, Senhor, isso é verdade. Porque o tempo que a serva, as 10 virgens, vamos pensar, estavam ali se preparando para o grande casamento, aonde estavam as outras 10? Elas tinham a lamparina. E o Senhor falava grandemente no meu coração, lamparina é o que está fora. Lamparina todos veem. Aleluia, mas o azeite está dentro, não tem como. Talvez eu venha todos os cultos aqui e aparente uma lamparina linda, formosa, ditosa, certa, correta ou correto. Mas quem conhece a lamparina e o azeite que queima dentro do meu coração é o próprio Espírito. Porque as coisas do Espírito discernem com o Espírito. E eu fiquei pensando, eu falei, realmente, diante de todos nós talvez passamos por virgens prudentes, por servos prudentes, por servo correto. Mas no grande dia, à vista de todos, a palavra fala que todo olho verá, toda língua confessará o Rei dos Reis. Toda língua confessará. Sabe talvez aquele coleguinha ou alguém que fala que não serve ao Senhor ou que não gosta de Deus? Infelizmente, ele vai ter que confessar naquele grande banquete que ele é o Rei dos Reis. Que ele é o soberano dos soberanos. E eu meditando nessa palavra, o Senhor Jesus falava sobre parábolas. E ele ministrava sobre parábolas para aqueles que são entender. Ele não poderia jogar a pérola aos porcos. Ele precisava falar através de parábolas para aqueles que estão lado a lado compreender. E ele pegava situações e momentos daquela época. E naquela época era assim. O noivo anunciava que estava indo ao encontro e a noiva tinha que estar preparada. É muito lindo. Poderia esse ritual de antigamente passar para agora, que eu acho lindo. Porém era uma expressão que ali as pessoas que estavam lado a lado, servos do Senhor, poderiam compreender. E ali Jesus falou através de parábolas, não só essa, mas a palavra dos 3 servos, a parábola que o Douglas ministrou no domingo da dracma, acho que foi no domingo, é uma palavra, acho que foi nesse domingo que ele falou bem de relance, ou na última vez que ele ministrou, não lembro. E eu acho que foi ele. Não
não lembro. A última do Douglas foi fariseu. Foi, né? Fariseu publicano. Isso, que eu ri até de Paulo, né? Ele falou que Paulo estava mais preso do que solto. E eu ri bastante. Mas, se eu não me engano, foi ele que ministrou sobre a dracma. Não sei se foi ele. Mas foi, né? Foi, né? E a parábola era uma palavra que falava para poder o que andava lado a lado despertar. E essa campanha que a pastora fez, eu falei assim, a parábola das 10 virgens, ou palavra que é um contexto que ele é conhecido, nós entendemos que é a volta de Jesus, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que a volta de Jesus. Mas como estamos se preparando para a volta dele? Como estamos para a volta dele? E é uma palavra bem confrontante. É uma palavra que nos confronta a meditar sobre nós mesmos, sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. E quando eu comecei a ler a palavra falava que as nércias, vamos colocar como as prostitutas, elas pediram azeite para as 10 para as 5 que estavam preparadas. Elas pediram. Olha, levantaram todas, como a pastora ministrou e a palavra fala, todas dormiram. E eu creio que a pastora falou que o problema não é dormir, o problema não é repousar, porque se até Jesus ali, ele teve um momento dele ali, não de fraqueza, porque Jesus nunca foi fraco, mas ele teve um momento que ele se retirou. Até nós temos momentos que nós vamos dormir. Eu mesmo estava escutando os hinos, as musiquinhas da Aurora, eu vacilei e dormi. Então quer dizer, isso pode acontecer com qualquer um. Mas mesmo que aconteça com qualquer um que está aqui, com nós, com você, nós temos que estar preparados. Nós podemos dormir, mas o azeite tem que estar dentro. O que é o azeite? O Espírito Santo queimando dentro de nós. Porque quando nós levantamos, nós sabemos: olha quem está comigo, olha quem caminha comigo, olha quem está dentro de mim. E isso vai servir, gente, para os nossos dias maus. Porque os dias bons são para todos, mas o dia mau é para todos também. E pode ser que naquele grande dia seja seu dia mau, você venha ficar. E olha que interessante que a palavra fala que quando elas foram ali naquele grande banquete, o próprio noivo falou. A palavra fala que o próprio noivo falou. Mas ele respondeu: a verdade é que não conheço. A verdade é que vocês chegaram até mim, mas quem são vocês? Podem até usar aquela palavra: eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, ali eu fiz grandes milagres. Mas em qual nome? No meu? No meu que não foi, foi no teu. Já pensou Jesus falando isso? No meu? Falei, mas Deus, eu fiz isso. Deus fala: Cristina, você fez porque você quis, porque eu não te pedi. E é muito interessante que eu entrei num pequeno serviço e eu falei: eu estou bem, Jesus. Ele falou assim: mas quem mandou você fazer isso? Foi eu que te pedi? Ou você que quis? Eu pedi? Eu não pedi. Aquietar e saber que eu sou teu Deus. Aleluia. A palavra ela é linda porque nos últimos dias que estamos vivendo, é muito interessante porque nós corremos atrás de muitas das coisas, mas nada vale se não tiver a presença do Senhor. É como o Wellington ministra: nós queremos conquistar. Tudo bem, mas sem a presença dele, sem ele te ordenar, não. Recua. Se não foi ele que mandou você ir, recua. Para e presta atenção. E tem um hino que a Verê louva, que é: pare e pense pra onde está dizendo, os sinais já podem perceber. Não canto nem um pouco como ela, mas é este hino. Mas é muito que é verdade. E nesses tempos que a gente está vivendo de correria, nós temos que parar. Será que nós estamos seguindo o caminho correto? E teve na última ministração que a pastora colocou, eu usei um é um amuleto que fala, eu usei aquele quando a gente quebra a perna e usa, sabe? Eu falei: pode ir, muleta. Eu falei: ai, mas Deus, eu tenho aurora, não sei o que. Naquele grande dia, Deus não quer saber se você estava trabalhando, se você tinha filho, se você tinha compromisso, se você tinha médico, se você tinha que cuidar talvez de uma mãe que está acamada, ou que seja, qualquer um aqui. Deus não quer saber. Mas o tempo, ele dá para todos. Aleluia. Todo
não tem 24 horas? Por que a pastora consegue subir ao monte e nós não conseguimos? O mesmo 24 horas que vem para ela, vem para mim. O mesmo sol que brilha para ela, brilha para mim. O mesmo tempo que ela tem, eu também tenho. Mas nós temos o costume de falar assim, mas ela também tem tal isso. Mas ele também tem isso. Mas naquele grande dia não vai ter desculpa. Naquele grande dia, a palavra Cristo, creio, vai falar assim, você estava na igreja, mas você estava disperso da palavra do Senhor. E eu tinha conversado com a pastora, falei assim, pastora, com a Lari também, às vezes eu trago a glória e às vezes eu não consigo prestar atenção. Mas mesmo assim, eu preciso estar dentro da igreja. Porque alguma palavra que será ministrada, eu vou ouvir. Nem se for uma frase. E eu achei muito interessante que no domingo, olha que interessante, a palavra que me pegou foi o que eu dei risada. Foi o momento que o Douglas falou que Paulo estava mais preso do que solto. Mas o que vai fazer na sua vida? Vai mudar? Vai. Porque a vida do crente, de Paulo ali, ele estava mais preso que solto. O que quer dizer? Ele tinha tantos problemas, que quando a gente vê, a gente não lê Paulo em bonança. Paulo no barquinho pescando, para jantar ou para almoçar. Você não vê. Você vê Paulo na batalha, preso, caluniado. Verdade. Ali sendo falado por todos. Ali na cidade que ele ministrava, até o Douglas falou, ele ministrava, mas as pessoas não ouviam. Ele ministrava, as pessoas não ouviam. E aí me pegou. Foi uma frase que eu ri, mas no momento eu falei, é verdade, Paulo estava mais preso. E só por que a gente está no cativeiro um tempo, 1 ano, 2 anos, a gente reclama. Mas Paulo não saiu do cativeiro. Aleluia. Paulo não teve tempo de alegria. E quando ele pediu para o Senhor, Senhor, se possível, retira o espinho da carne. O que Cristo falou? A minha graça te basta. Porque o amor se aperfeiçoa na fraqueza. Falar assim, Paulo, infelizmente, meu irmão, você não chamou para bonança. Você não chamou para colocar a mão na cintura e achar que é lindo. E aí eu fiquei pensando, nossa, olha que interessante. Eu vim, pensei que eu não ia prestar atenção na palavra, mas o Senhor ministrou sobre o meu coração. Então venha. Sabe por quê? Seja como as prudentes. Vai só ferventando o azeite dentro da sua lamparina. Quando você vem ao ministério do Senhor, muita gente fala assim, na pandemia teve muitos cultos online, né? E as pessoas falam assim, mas por que eu não posso assistir o culto online? Meu irmão, vir no ministério e viver com os irmãos é um confronto todos os dias para nós. Porque aqui tem várias pessoas diferentes. Várias pessoas, cada um com uma forma de pensar, uma forma de vestir. Mas a nossa comunhão nos liga para um propósito. É que naquele grande dia ninguém fique. Sim, Deus. É como se falasse assim, ó, Gabriel, sua lamparina tá... Não, mas faça a minha. A minha lamparina tá se apagando, o Gabriel vai lá e acende. De repente a lamparina do nego tá se apagando, ele vai lá e acende. Aí o nego acende da Luana, da Nicole, pra Bruna, e vai acendendo. Sim. Nós lembramos que nós passamos por um tempo de cativeiro aqui no nosso ministério. Mas uma palavra que falou sobre o amor de Cristo fez com que nós entendêssemos, eu pelo menos entendesse. Senhor, a minha luta não é contra homem. É contra a potestade, principado que tem nos separado para que todos nós batemos naquela porta e Cristo não abre. A luta do inimigo é que todos nós cheguem diante daquele banquete e falar lá, a tua igreja, ó família, grupo Shekinah, a família, a comunidade, família Shekinah ficou. Satanás vai rir. Mas nós em um único intuito, nos unimos, nos fortificamos. E ali cada um acendendo a candeia do outro. E quando achar que o outro está fraco, vai lá e acende. Porque sempre tem um mais fortalecido que o outro. A palavra fala que quando tiver 2, um ficará e o outro vai subir. Porque um está sempre mais forte que o outro. E nós somos uma comunidade. Não é só 1 ou 2 ou 3. Nós estamos aqui em 30 pessoas. Aleluia. E naquele grande dia, que nós não vamos ser como as prostitutas que procuraram outros amores. Porque em nosso coração só existe um amor, um Deus, um Pai. O nosso amor é Ele. E quando nós achamos que estamos talvez com grandes dificuldades, nós lembramos e olhamos, Pai, a nossa morada não é aqui.
aqui, estamos produzindo aqui, damos em casamento, temos filhos, temos casa, temos serviço, mas de nada vale se não tiver na tua presença. De nada vale quando eu entrar no meu quarto e não tiver nada para me consolar, mas quando eu falo Jesus, Ele aparece e me consola. Quando eu falo Jesus, Ele aparece e me abraça. Quando eu falo, Senhor, como que vai ser o meu amanhã? Como que vai ser o amanhã do nosso ministério? Ó o irmão lá, ó a irmã lá. Jesus fala, eu sou pai dele, teu pai. E sabe o que é o pai? O pai que cuida, o pai que zela. O pai, aleluia, que sabe de todas as coisas. O pai que sabe quantos fios tem na sua cabeça. Aleluia. É como você passasse um pente. Jesus falou assim, ó, esse aqui tá na hora de cair, mas eu te faço mais. Eu sei, mesmo caindo ou não caindo, eu sei quantos fios que tem no seu cabelo. E esse é o nosso Deus. Ninguém é capaz de te amar mais do que Cristo te ama. Ninguém é capaz de preencher o vazio do teu coração mais do que Cristo preenche. Quem já olhou para o lado e viu, eu tenho tudo, mas o que está acontecendo que eu estou sem nada? É Cristo falando, me chama para perto, me chama para perto, me chama. Essa palavra veio para mim entender e ao meu coração, me chama para perto. Eu sou o teu pai. Naquele grande dia eu vou deixar você entrar no banquete, se você tiver com a lamparina cheia. E olha que interessante, eu estava estudando essa palavra e todos nós, quem já leu essa palavra, fala assim, poxa vida, né, as prudentes até que poderia dar. Se ela tem um pouco, ela poderia dividir. A pastora nos ensina que a gente tem que dividir o que a gente tem. Quem já não pensou nisso? Poxa, ela tinha um pouco, as 5 tinham um pouco, as outras não tinha nada, porque acabou dormindo, não tem nada. Agora você pensa, nossa, ela poderia. Mas sabe o que acontece? Todos estão sujeitos a ter a lamparina. Não é assim, ó, porque o Gabi nasceu em berço evangélico, ele pode conquistar a lamparina dele e ter lá, e eu que não. Mas a mesma oportunidade veio para o Gabriel e veio para mim. Aleluia. É a mesma oportunidade de estar aqui na igreja aprendendo da palavra. Mas talvez o Gabriel está lá na escola dele pensando nas provas, e eu estou aqui prestando atenção. A oportunidade de escutar a palavra e de vir até o ministério, mesmo atrasado, todos têm. Aleluia! De ouvir a palavra, todos têm. De pegar as oportunidades quando a pastora chama, todos têm. De ler a Bíblia, todo mundo tem uma Bíblia em casa, todos têm. Então, não é que nós somos egoístas, mas naquele grande dia não vai ter como. É meu amigo, é minha amiga, não vai ter nem amigo, nem amiga, nem mãe, nem pai, nem esposo, nem filhos. Sou eu e eu mesmo. O Espírito Santo, quando fala entrar no seu quarto e ora, que em secreto eu vou te escutar. É você, é o teu íntimo. Não é o meu, como o Vitor, da Luana, é o meu. Porque o momento de comunhão nosso é aqui, mas o nosso momento separado é nós dentro do nosso quarto. E todos têm a oportunidade. Desde ali da Alana, da Aurora, de estar dentro do ministério, até o mais velho que eu não sei quem é. Acho que é o pastor. É o pastor. Todos têm. E não adianta falar, não tenho, tem. E naquele grande dia não adianta eu chorar. Eu fazer aquela boca que eu faço que a Laura aprendeu. Não adianta. Eu falar, Senhor, nossa, por que eu estou passando essa dificuldade? Não sei o que. E eu passei um momento de esfriamento. Eu estou voltando agora. Eu passei um momento de esfriamento. Passei por esse momento. Dormi por inconstâncias da vida. Dormi. Porém, eu estava ouvindo aqui dentro. O noivo está voltando, Cristo. Aleluia! O noivo está voltando. E eu pensei, eu não quero arder no fogo do inferno. Porque já dói eu queimar o dedo no fogão. Imagina o corpo inteiro. Até o fio do cabelo. E eu gritar, ai, ai, ai. E não ter ninguém para me salvar. Não ter um chuveiro para me entrar. Não ter uma piscina para eu cair. O fogo é 24 horas, não tem descanso. Não tem. Vale a pena fazer o certo. Vale
que vem através da boca da pastora e dos homens do Senhor que sobem para ministrar. Vale a pena. E aquele que está fraco, forte, cuidado para não cair. E teve um dia que eu estava no ministério, já estou terminando, e eu estava aqui no grupo Shekinah e eu falei: Senhor, eu queria, né, um abraço do Senhor, né? E o Senhor sempre tem usado a pastora, às vezes a Ana, às vezes alguém aqui para nos abraçar, às vezes a Jo, às vezes a Juba. E o Senhor sempre tem ministrado. E eu falei assim: Senhor, eu queria um abraço, mas aí eu estava no Shekinah. E aí o Senhor falou assim: vai lá e vai até a Nicole. E eu jurava que era para mim abençoar ela com o meu abraço. Mas não. O Senhor abençoou. Ela estava disponível. Ela estava disponível nesse momento para me abraçar. Para que Deus usasse ela. Então, quando você se sentir fraco, sabe que Deus te envia um anjo. Aleluia. Deus envia anjos. E aqui nós somos como anjos. Aqui um para ajudar o outro. Aqui nós não temos que ter diferença. Não temos não, porque cada um é diferente. Tem desde o loiro até o preto, até o caramelo. Então nós não temos que ter diferença. Porque todos nós, é igual a pastora falou que o Wellington fala, é segurando um na mão do outro, para quando vir um buraco, cada um construir uma escada e passarmos. Aleluia! E a palavra... Pastora é demais. Gente, a palavra é essa. A palavra é... Aleluia! A palavra é: Jesus está voltando, como tem ministrado. E como que está o seu azeite? Como que está seu azeite? Ah, mas está pouco. Está tudo bem. Não tem problema. Não tem problema estar pouco. Mas ó, depois dessa palavra, vai, enquanto há tempo, procure e encha de azeite. Hoje, dá tempo. Ainda há tempo. Nós estamos vivos. Nós estamos aqui com saúde. Ainda há tempo. Só acaba o tempo quando Cristo voltar. Então este é o momento de a gente colocarmos de joelhos e pedir: Senhor, venha Espírito Santo, venha sobre o nosso coração, nos fortaleça, para que naquele grande dia eu entre no banquete, sento no banquete e me alimento com o Senhor. Então ainda há tempo. Ninguém é forte o suficiente que não precise de um pouco mais de azeite. E ninguém está tão fraco a ponto de nos unir em oração e clamarmos ao Senhor. Mas que a nossa oração não seja aquela que eu também faço, que nós oramos em alta voz, mas não como o Douglas ministrou, que vai lá e fala: ah, Senhor, lembra a palavra do domingo que o Douglas, ó, tá vendo? Estou prestando atenção, Jesus, glória a Deus, que o Senhor ministrou através da vida do Douglas, que o servo ministrava, o fariseu: ah, eu tinha tanta coisa, Senhor, eu tenho tanto pecado, olha o outro lá pecando. Não, que nós oramos alto, em alta voz, mas que o Papai do Céu venha ouvir, e que a nossa oração alta venha, aleluia, acender o outro irmão que talvez tenha tanta vergonha de ministrar baixo. Então, a pedido da pastora, a pedido do pastor, que nós venhamos ajoelhar novamente e orarmos mais com voz alta, clamando e adorando ao Senhor e agradecendo por esse término de campanha, que é uma campanha que nos faz acender a chama que talvez está apagada. Clame, chame o Espírito Santo para perto, porque a palavra fala que Ele é amigo, Ele é consolador, Ele é Pai, Ele é eterno, Ele te escuta, Ele te vê, Ele sabe o que passa na sua cabeça. Talvez muitas vezes nós estamos com cara de brisa, mas Ele sabe o que passa na nossa cabeça. Ele sabe o que nós estamos pensando e querendo ou sonhando. Esse é o nosso Deus, aonde Ele tem nos escutado todos os dias. E muitas vezes eu falo em pensamento e Ele nos responde em alto tom e voz perfeitamente. Então esse é o nosso Deus. Que todos venham ajoelhar, né? Só as meninas tá com os pequenos. Vamos ajoelhar e orar em alta voz, claramente, para que nós venhamos pedir: Espírito Santo, venha, ferva no nosso coração, ferva, Pai, no nosso coração. O Senhor é nosso Deus, nosso Pai, Senhor, o nosso eterno Espírito Santo. Senhor, aleluia, se em algum momento, Senhor, nós nos encontramos como, meu Pai, as mersas, meu Pai, aleluia, talvez dormindo, meu Pai, nos desperta, Senhor, aleluia, e que essa chama do Teu Espírito Santo não venha apagar, Senhor, aleluia, que as, meu Pai, aleluia, as dificuldades do dia a dia, meu Pai, aleluia, as circunstâncias do dia a dia não venham apagar
nos guardado, Senhor, aleluia, e não tem nos deixado, Senhor, aleluia, perecer. Esse é o nosso Deus que tem cuidado da nossa descendência, tem cuidado, Senhor, aleluia, de nós, Pai. Esse é o nosso Deus, Senhor, aleluia, que tem nos observado, tem nos ensinado, tem nos corrigido, tem, Senhor, nos orientado, Senhor, e não é por falta de o Senhor falar, porque o Senhor tem falado todos os tempos, meu Pai. Se não é através de uma palavra, através de um vídeo, e se não é através de um vídeo, através de uma pessoa, esse é o nosso Deus que não nos deixa, Senhor, crescer, não nos deixa, meu Pai, aleluia, com uma venda, Pai. Espírito Santo, venha, Senhor, meu Pai, sobre a vida de cada um que está aqui, venha, Senhor, aleluia, acendendo, meu Pai, aleluia, meu Pai, a chama que há dentro do nosso coração, meu Pai, que o momento de festa não venha, Senhor, apagar, Senhor, mas nós, um só intuito, uma só comunhão, e uma só união, estejamos unidos, Senhor, fortificando a nossa vida e a vida de quem está do nosso lado, Pai. Senhor, venha fazer a tua vontade neste lugar, a casa do Senhor. Nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros da tua promessa, e nós servimos um Pai bem presente, um Deus que nos conhece, um Deus que sabe, meu Pai, por onde nós passamos, meu Pai, e nenhuma peste, meu Pai, nenhum mal nos alcançará, Senhor, aleluia, porque nós servimos um Deus que está em todo momento conosco, meu Pai, aleluia, e no momento nós, meu Pai, que tivemos, meu Pai, fraquejando, Senhor, envia o teu Consolador, o teu Espírito Santo para nos ajudar, Pai. Senhor, faça a tua vontade neste lugar, Senhor. Venha, Senhor, alcançando a cada um que está aqui. Aqueles que não puderam estar aqui, alcança, meu Pai, com a tua infinita amor e sua infinita misericórdia. Venha acender a chama dos teus filhos, meu Pai, aleluia, que não estão aqui. Venha, Senhor, alcançando, meu Pai, aleluia, com o teu amor e com tua graça. Senhor, nesta noite, nós levantamos este clamor, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas que os nossos planos estejam alinhados com os teus, e que os teus prevaleçam sobre nossas vidas, Pai. Que os teus planos, meu Pai, e que os teus pensamentos, meu Pai, sejam maiores que os nossos, meu Pai, porque nós dependemos do Senhor. Se hoje nós estamos aqui falando, andando, Senhor, aleluia, pensando, é porque o Senhor nos deu o dom da vida, e o dom da vida, meu Pai, aleluia, está aqui. Nós somos gratos, Pai. Meu Pai, nós queremos agradecer pelo teu grande amor. Entregamos diante do teu altar as nossas vidas, meu Pai, a vida de cada um que está aqui, meu Pai, aleluia, meu Pai, os nossos lideranças, nosso ministério, meu Pai, a cada família que está aqui reunida, Senhor, entregamos diante do teu altar, porque o Senhor conhece, o Senhor decifra, Senhor, pensamentos, o Senhor é aquele que tem cuidado de cada um que está aqui. Mas, Senhor, esta noite entregamos, meu Pai, o nosso ministério, as nossas vidas, o nosso coração diante do teu altar. É que nós pedimos ao Senhor e nós já agradecemos por este fim de campanha e entregamos diante do teu altar. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. E amém. Glória a Deus.